Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Jordana e hoje eu vou comentar sobre as leituras obrigatórias que vão cair no vestibular da URGS neste ano de 2022, tá? Vou fazer alguns breves comentários de todas as leituras, tá? E quem quiser eu posso disponibilizar o PDF e as questões também que tem de cada leitura, tá? Por um valor simbólico. É só me chamar no meu Instagram, que vai estar na descrição, @estudoprático_, que aí eu passo pra vocês pelo WhatsApp, tá, gente? Então, eu tô fazendo esse áudio, tá? Não é pra ganhar dinheiro, não é pra ficar famosa no YouTube, até porque eu nem tenho muitos inscritos, mas é pelo fato de que eu gosto de ler. Eu já comentei isso num simulado que eu li, né? Eu só tô enviando áudio, tá, gente? Porque eu não faço vídeo nem nada ainda, tá? Então, e também eu uso um gravador e vai direto e salva como vídeo esse gravador e eu envio direto pro YouTube. Então só sai a minha voz e é mais porque eu gosto de ler em voz alta e eu já tô lendo, então eu acabo gravando e já posto no YouTube para liberar minha memória, caso a minha memória do celular. E caso eu queira ouvir novamente, né, eu só acesso o meu vídeo, que é em áudio, no caso. Então, sem mais delongas, vamos começar pelo livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, tá? Sobre a autora, ela é considerada a primeira romancista brasileira. Maria Firmina dos Reis escreveu a obra em 1859 sob o pseudônimo de uma maranhense, pois sendo uma mulher e mulher negra em um Brasil escravista que não dava valor à educação feminina, a autora preferiu esconder sua identidade. Ainda assim, a obra foi esquecida por 116 anos e descoberta apenas em 1962, quando encontraram o rosto por trás de Úrsula. No prólogo, a autora cita que, por ser um romance escrito por uma mulher de educação acanhada, o romance vale pouco. Entretanto, aponta que uma das suas intenções é incentivar outras mulheres a escreverem também. Então, gente, o contexto histórico deste livro é o Brasil do século XIX, movimentos de emancipação no Nordeste e promulgação da Lei Eusébio de Queiroz em 1850, com o fim do tráfico negreiro. Personagens importantes: Úrsula, que é uma mulher branca apaixonada por Tancredo, filha de Luísa B. e Paulo B., sobrinha do comendador Fernando P. Tancredo é o par romântico de Úrsula, ele veio de família rica e é o ex de Adelaide. Túlio, ex-escravo, comprou sua alforria graças a Tancredo. Preta, ou mãe Susana, é ex-escrava da família de Úrsula, papel importante na denúncia da violência escravocrata. Comendador Fernando P., ele é irmão de Luísa B., tio de Úrsula, mata pai de Úrsula e simboliza o machismo e o papel de senhor de escravos. Antero é escravo do comendador Fernando P., Luísa B. é mãe de Úrsula, irmã do comendador, e sofre de uma condição de enfermidade. E a Adelaide é ex de Tancredo, trai-o com seu pai por interesse e simboliza a busca da mulher por ascensão social através do casamento. Gente, lembrando aqui que eu não li esse livro. Na verdade, eu não li nenhuma das leituras, tá? Né? Isso não é bom. Mas tudo bem, isso que eu quero letras. E é peso 3 pra mim. Pra quem não sabe, ou os seus pesos, ou o que é esse negócio de peso 3, peso 2, peso 1 das matérias, pode deixar nos comentários se tiver dúvida sobre isso, que eu posso explicar. E eu leio os resumos e consigo responder, acho que geralmente, né, de boas as questões quando eu leio o resumo ou vejo vídeo aula também dos professores explicando sobre os livros e eu consigo ir bem, né? No último vestibular que eu fiz e eu só vi as aulas dos professores, eu fui bem em literatura, né? Só não fui bem em algumas outras, que eu não vou comentar agora. Mas enfim,
deixa eu ver aqui, nós temos só mais alguns tópicos aqui, que são os aspectos importantes do enredo, né? Que é o principal, que é sobre a história. E já vou pedindo desculpas pelos sons ambientes, né? Que eu estou em casa, eu moro no térreo. E tem esses sons dos vizinhos, né, gente? Ainda bem que agora não tem nenhuma criança gritando aqui, porque de tarde, geralmente, eles estão a todo vapor. Outro comentário que eu quero fazer antes de voltar pro livro é se você acha que o meu som tá muito. No caso, a minha voz tá muito lenta ou muito rápida, é só você diminuir a velocidade do vídeo ou aumentar, tá? Às vezes eu leio rápido, às vezes eu falo devagar, às vezes, né? Depende. Então, é só. Eu gosto muito de mexer na velocidade do vídeo na hora que. Quando o vídeo é muito longo, que esse é o caso, tá, gente? Porque eu vou falar das duas leituras. Então, aspectos importantes do enredo. Úrsula é um livro extenso, então é preciso focar em aspectos e acontecimentos importantes que podem cair na URGS. O prólogo é escrito por Maria Firmina dos Reis, onde coloca sua condição de educação acanhada e incentiva outras mulheres a escreverem. O livro tem 20 capítulos e apresenta caráter anti-escravista, com críticas à sociedade patriarcal. É considerado o romance inaugural da chamada literatura afro-brasileira. E quando a negritude é tematizada por uma perspectiva própria. Então, aqui, ó, eu vou ler de novo. É considerado o romance inaugural da chamada literatura afro-brasileira, quando a negritude é tematizada por uma perspectiva própria. Apresenta encadeamento de narrativas, ou seja, vários narradores, varia entre os personagens. Não há variedade na linguagem, personagens negros e brancos se comunicam da mesma maneira. O romance de Úrsula e Tancredo caracteriza bem o romantismo. Excesso de sentimentalismo, o amor é o que importa. Tancredo é visto como vítima e herói. Sua mãe foi morta, foi traído por Adelaide, salvou o Túlio, tem um relacionamento ruim com o pai e morreu pelo amor de Úrsula. O comendador Fernando P. e pai de Tancredo são figuras fortes do modelo patriarcal. O comendador é obcecado por Úrsula e o pai de Tancredo maltratava a esposa. Tudo indica que a matou. Importante destacar que ao longo da história, Úrsula descobre a identidade do comendador, seu tio, e descobre que foi ele que matou seu pai. O capítulo 9 é um dos mais importantes, onde Preta Susana narra a história de Susana, capturada na África pelos, como ela chama, caçadores de alma, retirada de sua família, colocada em um navio em condições desumanas e trazida ao Brasil como escrava, ou seja, uma denúncia da violência escravocrata. E, então, finalizando os últimos comentários sobre o livro, é que Tancredo e Úrsula casam em segredo, ocasionando uma fúria imensa no comendador. Nesses capítulos, por conta da raiva do tio de Úrsula, Susana, Túlio e Tancredo morrem. Úrsula e comendador acabam juntos, porém ela estava depressiva e agindo com completa indiferença a ele. Logo, ele começa a sentir remorso pelas mortes. Úrsula morre de depressão e comendador, orientado por um padre, vira Frei de Santa Úrsula em um convento e acaba se arrependendo pelos crimes. O epílogo mostra o arrependimento do comendador como Frei e a lápide de Úrsula. Então, finalizamos os comentários, foram breves, tá? Do livro de Úrsula. Eu tenho um outro resumo mais completo, mas talvez eu faça vídeo dele sozinho, né? Só dele, de cada leitura, né? Pra não ficar longo. Eu quero que seja um vídeo um pouco mais breve. Então, tô lendo esse resumo aqui, que é um pouco mais compacto. Agora vamos para os poemas de Flor Bela Espanca. Sobre a autora. Considerada a primeira grande poetisa portuguesa, Flor Bela Espanca participa do modernismo contemporâneo português, mas apresenta marcas simbolistas, soneto, métrica, e marcas de outras escolas literárias.
Podemos atrelá-la ao romantismo, ao neossimbolismo e ao modernismo. Em suas obras, os temas recorrentes são amor, solidão, condição da mulher, melancolia, metalinguagem, erotismo, morte, sofrimento amoroso e autobiografia. Vale destacar que a autora não escrevia sobre causas sociais, por mais que em seus sonetos apareçam traços feministas. Contexto histórico. É difícil enquadrar Flor Bela em um determinado contexto, porém, é importante ressaltar que seus primeiros poemas foram escritos no início do século XX, momento em que movimentos emancipatórios femininos estavam eclodindo ao redor do mundo. Aspectos principais dos poemas. Eles são separados em 5 temáticas principais: o amor erótico, fazer poético, condição da mulher, autobiografia e desilusão. Na lista a seguir vão estar os poemas separados em cada temática. Então, sobre amor e amor erótico é fanatismo, horas rubras, se tu viesses ver-me e amar. Fazer poético, vaidade, ser poeta. Condição da mulher, a mulher 1, a mulher 2. Autobiografia, suavidade e neurastenia. Desilusão, aí são vários, tá? Eu, lágrimas ocultas, a minha dor, fumo, frêmito do meu corpo, realidade, súplica, doce certeza, quem sabe, amiga, ódio, o maior bem. Dica: saiba os poemas das 4 primeiras temáticas, o resto é sobre desilusão amorosa. Então, os poemas das 4 primeiras temáticas é bom ler os primeiros. Sim, o resto é tudo sobre desilusão, porque os 4 primeiros é sobre amor, amor erótico, fazer poético, condição da mulher e autobiografia. Importante, o único poema que não é soneto é súplica. O eu lírico é sempre feminino. Agora vamos falar sobre os poemas. Horas rubras é um tom sensual, sexo, rubras, vermelho, saciada pelo amor. Fanatismo, amor exagerado, mulher desiludida, amor eterno, amado como um deus. Suavidade, poema sobre o irmão que morreu, autobiografia. Eu, subjetividade, eu lírico feminino, neorromantismo, desejo de ser compreendida e amada, desilusão amorosa. Vaidade, metalinguagem, sonho de ser poetisa, contraste com sonho e realidade. Se tu viesses ver-me, amor erótico, toque e saudades de momentos com o amado. Lágrimas ocultas, apego ao passado, repressão dos sentimentos, felicidade inalcançável, cor roxa representa tristeza. Fumo, amor como dependência, como fumo, né? Vício, ser poeta. Metalinguagem, o poder do poeta na escrita, a certeza que se tem ao escrever. Frêmito do meu corpo, toque, erotismo, amor é essencial, os sentidos do corpo. Súplica é o único poema que não é soneto, mulher ativa, homem passivo, erotismo. Realidade, paixão pela pessoa que deseja, erotismo, amor não correspondido. A mulher 1, mulher fraca versus a forte, esconder os sentimentos para os homens não a pisarem, sociedade machista, referência a deusas de Vênus e Marte, mitologia romana. A mulher 2 é sobre dor e sofrimento, submissão, felicidade no amor, é uma realidade distante, doce certeza, acredita na sua capacidade de sensualizar, o amor dela é único. Amar. Amar é sensacional, viver intensamente, amar livremente, referência à primavera. Amiga, pede ao amado que seja ao menos seu amigo. Ódio não é o oposto de amor, tem que ser indiferente para não sofrer. O maior bem, amor não correspondido, ela aceita a falta de amor e dor caminham juntos. Neurastenia,
Doença herdada da mãe, autobiografia, fenômenos climáticos como o estado... fenômenos climáticos como estado de espírito, natureza. Então, assim terminamos os comentários sobre os poemas de Florbela Espanca. Agora nós vamos para o livro Bagagem. Sobre a autora. Adélia Prado é uma poetisa brasileira que apresenta traços da segunda geração do modernismo com a linguagem coloquial, o lirismo. Coisas banais trazem poesia. E versos livres e brancos, sem rima. A autora escreveu sobre o universo feminino, o papel da mulher como esposa, filha, poetisa. Temas religiosos, seu passado familiar, metalinguagem e intertextualidade, memórias de sua vida, o amor e o erotismo. Contexto histórico. O livro Bagagem foi publicado em 1976 por influência do poeta Carlos Drummond de Andrade, com o intuito de resgatar o lirismo na poesia brasileira, influência da segunda fase modernista e identificar o eu lírico feminino na poesia brasileira, caráter feminista e de luta pela igualdade. Importante. A prova pode comparar Florbela Espanca e Adélia por conta do eu lírico feminino e da temática feminina. Porém, cuidado, Florbela não tinha interesse em falar sobre causas sociais. Aspectos principais dos poemas. Bagagem é dividido em 5 partes, sendo elas: o modo poético, metalinguagem, a mulher, parte que tem mais poemas, um jeito e amor, que é sobre amor, a sarça ardente, que é sobre infância e família, a sarça ardente 2, religiosidade, alfândega, viagem, fim e início de um ciclo. Apenas um poema nessa parte. No total, são 113 poemas no livro. Obviamente, a URGS não quer que tu decore todos. Então, separei os poemas mais famosos de Adélia, que pela temática são mais prováveis de cair na prova do que outros. Os poemas. Vamos ver aqui alguns, então. O modo poético. Com licença poética, desculpa, gente, às vezes eu leio assim, não sai a palavra certa, mas tudo bem. Com licença poética, intertextualidade com Carlos Drummond de Andrade discorda do poeta, direito das mulheres de fazerem suas escolhas, cotidiano da mulher, segurar uma bandeira, luta feminina. Sedução, metalinguagem, as sensações que a poesia leva ao eu lírico. Agora, ó José, intertextualidade com Carlos Drummond de Andrade, poema José e no meio do caminho, destino da vida, otimismo, referência à religião, grande desejo, mulher que faz comida, que cuida da casa, que sofre, que é forte e que apresenta sua importância na sociedade. A formalística, metalinguagem, poesia crítica sobre o padrão rígido da estética europeia. Ironia. Páscoa. Velhice, o tempo que tortura as mulheres. Efemeridade. Tô acelerada. Momento. Cotidiano, beleza, em coisas banais. Lirismo. Beleza em coisas banais. E esse último aqui do O Modo Poético é Antes do Nome. Poema sobre linguagem, reflexão sobre o fazer poético, sensações que as palavras trazem. Depois aqui, esses então são a outra parte, são partes, né? A segunda parte aqui, um jeito de amar, um jeito de amor, um jeito. Esse poema aqui é sobre intensidade no amor, amor sem pudor, mulher solta que ama livremente. Ó, o carro passando. Mulher solta que ama livremente. O sempre amor, o amor é contraditório. Antíteses, amor é a coisa mais alegre. Amor é a coisa mais alegre, amor é a coisa mais triste. Casamento, o cotidiano de um casal, o lado bom da vida a dois. Essa parte aqui, a sarça ardente 1.
Janela. Janela como algo lírico que remete a Adélia memórias. Ensinamento. Passado familiar, memória dos pais, gesto da mãe em fazer comida para o pai. O amor é mais importante que o ensinamento, ações reveladas pelos sentimentos. Dona Doida, memória volta ao passado, lembrança da mãe. A menina do olfato delicado, diálogo na infância com a mãe, sentido do olfato e paladar. A sarça ardente 2, que é a outra parte. Fé, o eu lírico quer de volta um momento único no passado. E outro poema aqui que tem é o retrato, passagem da vida à morte. Passagem da vida à morte, referência a Deus e metafísico. E por último, a alfândega é uma metáfora da vida como a alfândega no aeroporto. Passagem de um lugar para o outro, a alfândega, a sociedade, pede a ela coisas que ela não pode oferecer, pois não foi do jeito que a alfândega queria que ela viveu. Referências aos dentes trocam na infância e caem na velhice. Agora a gente vai falar sobre o livro Construção. Na verdade, não é um livro, né, gente? É um álbum de músicas. Nossa, tem esse aqui, é bastante coisa. Então, é o primeiro ano que a URGS cobra a construção. Então, deixa eu só ver aqui, que eu comecei errado, peraí. Sobre o cantor. Chico Buarque de Holanda é um cantor, ator e escritor brasileiro, considerado um dos grandes nomes do MPB. Seu primeiro momento como músico apresentou uma temática voltada para a diversão da população, com músicas que buscam fugir da realidade, como A Banda. Por outro lado, sua segunda fase foi marcada por uma forte crítica social decorrente do contexto do Brasil na época, a ditadura militar. É nesse momento que o álbum Construção foi lançado, desafiando a censura, na maioria das vezes de forma sutil, e dando a voz à parcela da população marginalizada. Contexto histórico, então, foi lançado em 1971, no governo de Emílio Médici, os anos de chumbo. Seu mandato foi marcado pela forte repressão, motivo que fez o álbum de Chico ser tão crítico e ter passado pela censura diversas vezes. Aspectos principais do álbum. Construção apresenta um caráter extremamente crítico ao regime da época, entretanto nem todas as suas músicas foram censuradas, visto que Chico não foi tão explícito no que desejava dizer. Apesar da resistência e da luta contra a opressão, o álbum possui músicas sobre amor e sobre a vida a dois. Participações muito relevantes como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, o coro de MPB4 e arranjos de Rogério Duprat. Não sei se assim se fala o sobrenome dele, mas fica a dica para quem quiser ver. Rogério. Aparecem nas canções e dialogam com o momento que Buarque estava passando na época, como em Samba de Orly. Construção é constituído por dois lados, o lado A e o lado B, como em um disco de vinil. O lado A é muito interessante, pois a primeira música e a última se completam, criando um enredo no álbum. Lado A, Deus lhe pague, cotidiano, desalento, construção. Lado B, Cordão, Olha Maria, Samba de Orly, Valsinha, Minha História, Jesus Bambino, Acalanto. É o primeiro, aqui então a parte que eu tava lendo, é o primeiro ano que a URGS cobra a construção. Então, a tendência é de que as músicas com uma opinião mais forte e que estejam bem contextualizadas na ditadura apareçam na prova, ainda mais nesse vestibular que terá 15 questões.
De qualquer forma, irei colocar todas as 10 canções aqui e explicar um pouco de cada uma para ficarmos 100% preparados. Lado A. Deus lhe pague. O personagem da música é um oprimido social que tem consciência da classe em que está e busca, através da ironia, denunciar essa opressão. Na primeira parte, ele agradece a Deus pelas coisas básicas, o pão para comer e o chão para dormir. Ironia. Como se fosse uma oração. Na segunda parte, muda o ritmo da música e vira um agradecimento em forma de denúncia. Um obrigada pela fumaça que a gente tem que tossir e pelos andaimes que a gente tem que cair. O final faz uma referência sutil à morte, como se fosse a única saída da vida infeliz. Tem uma quantidade significativa de adjetivos negativos e verbos no imperativo. Na música, a fim de reforçar as consequências do regime militar, Deus lhe pague volta no final da música construção e elas dialogam perfeitamente, já que ambas expõem a vida do proletário. Interessante. Deus lhe pague volta no final da música construção. E elas dialogam perfeitamente, já que ambas expõem a vida do proletário. Gente, eu recomendo, né, escutarem as músicas, porque são músicas. Então, eu sei que são 10, pelo que eu vi aqui. 10 canções, mas porque é um álbum inteiro que pode cair na prova, né? Claro que não vai ser sobre tudo, mas é bom escutar as músicas, porque músicas você pode escutar lavando a louça, fazendo alguma coisa, né? Ou estudando mesmo, né? Enfim. Vamos voltar aqui. Cotidiano é uma música alegre que representa a repetitividade dos dias. O tom sempre é o mesmo, como se o dia estivesse passando. Marcação de um homem rotineiro no trabalho e de uma mulher feliz e ativa em casa. Desalento. Desalento significa falta de ânimo, abatimento, com participação de Vinícius de Moraes nessa música. É possível perceber um arrependimento da parte do homem por ter feito algo com a mulher e está mal por isso, querendo-a de volta. Construção. Todos os versos com 12 sílabas, dodecassílabos, que são verbos dodecassílabos que tem 12 sílabas. Aprendi isso agora. Legal. E eu não peidei, tá, gente? Isso foi o som da cadeira. Que, né, ficar sentado assim por horas estudando é um pouco desconfortável, mas vai dar tudo certo. Então, todos os versos com 12 sílabas, terminados em palavras proparoxítonas. Olha o português aí, gente. As palavras proparoxítonas mudam de verso, trocando o sentido das frases ao longo da música. A construção diz respeito à obra em que o personagem trabalha, mas também a letra, pois foi composta de uma forma bem fechada, com verbos dodecassílabos, que tem 12 sílabas, e permutação das proparoxítonas. A temática da música é um operário oprimido em seu dia de trabalho que não vale nada dentro do sistema. É condenado a morrer trabalhando. Quando o trabalhador vai descansar, cai do andaime e morre na rua. Meu Deus, gente, não tem graça isso, mas eu lembrei de uma situação, mas o trabalhador vai descansar, cai do andaime e morre na rua, atrapalhando o tráfego, ou seja, é insignificante. No decorrer da canção, é possível perceber que os versos são cantados em função do dia do operário, antes do trabalho, durante e depois. No final da música, entra Deus lhe pague com um ritmo mais frenético, fechando o enredo. Uau! Lado B. Cordão. A música faz uma referência quase explícita à censura, contando que ninguém vai acorrentá-lo enquanto ele puder cantar, sorrir e ser ouvido. Olha Maria, com participação de Vinícius Moraes, a melodia de Tom Jobim. Olha Maria mostra um homem dizendo a uma mulher para ela partir e viver a vida dela independente da tristeza dele. Representa a libertação da mulher. Samba de Orly, ou Orly, eu não sei.
Com participação de Toquinho e Vinícius de Moraes, os versos de Vinícius foram censurados. Samba de Orly representa um recado de Chico a Toquinho, após a dupla passar uma temporada na Itália, saindo do Brasil após o AI-5. Toquinho, isso aí eu acho que é importantíssimo saber, gente. Acho que esse é o principal, acho que vai cair na prova esse samba. Porque tem um tema bem, como que eu posso dizer, bem chamativo. Toquinho está voltando. Quem sou eu, né? Sou uma vestibulanda pra falar, não sou professora nem nada, mas eu tenho meus palpites também, né, gente? Toquinho está voltando para o Brasil e Chico canta para ele que está com saudades do Rio de Janeiro e que gostaria de ouvir uma notícia boa do país. Na música há uma referência aos militares paros da pesada. Valsinha. Com participação de Vinícius de Moraes, Valsinha faz referência ao movimento hippie que estava em ascensão na década de 70. Os versos apresentam um homem que ama sem pudor, que é livre e que dança, representa bem a liberdade pregada pelos hippies, rompendo o conservadorismo. Minha história, Jesus Bambino. Composta originalmente por Lúcio Dalla na Itália, no início da década de 70, Minha História conta a história de uma mãe solteira sob a percepção do filho, que se relaciona com estrangeiros. Quando engravida, a mulher coloca o nome do filho de Jesus, de onde vem o nome da canção original, Jesus Bambino, que significa menino Jesus, por ser comparado com Jesus, que não teve a figura paterna. Percebe-se claramente a posição da mulher nessa música, principalmente no verso esperando parada pregada na porta do parto com seu único vestido cada dia mais curto. Acalanto, canção bem curta com poucos versos, retrata a inocência da infância. Ela é dedicada à filha de Chico, Helena, após a volta dele da Itália, o que mostra o saudosismo dele com a filha recém-nascida. Muito legal. Acabaram as canções. Então, vamos para o próximo livro, que é São Bernardo. Sobre o autor, Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro integrado na segunda fase do modernismo. Suas obras apresentam críticas às relações humanas e aos problemas sociais, principalmente da região nordestina. Características típicas do romance regionalista. Contexto histórico. São Bernardo, publicado em 1934, está integrado na geração de 30, período do modernismo brasileiro, pautado nas contradições entre o processo de modernização e o atraso das estruturas patriarcais do Brasil. Além disso, vale destacar que a Revolução de 30, a que colocou Getúlio Vargas no poder, influenciou diretamente na decadência do personagem principal, Paulo Honório. Personagens importantes. Então, Paulo Honório, que é o personagem principal, dono da fazenda São Bernardo. Viu? São Bernardo é o nome da fazenda, gente. Aprendi isso agora. Começou pobre e, por meios legais e ilegais, conseguiu expandir seu poder. Caráter capitalista e pragmático, possessivo com suas relações afetivas e bens materiais, apenas mantém em sua vida pessoas e bens que lhe trazem alguma utilidade. Possui linguagem simples e direta com vocabulário raso, muito ambicioso. Madalena é uma professora procurada por Paulo Honório para ele ter um herdeiro. Ela atua como contraposto ao personagem de Paulo, já que é uma mulher sensível e preocupada com injustiças sociais, tem uma opinião forte, possui domínio linguístico, coisas que desagradam fortemente Paulo Honório. É sobrinha de Dona Glória, não muito relevante ao enredo. Seu Ribeiro, guarda-livros de São Bernardo, era um homem de prestígio, abandona Paulo Honório depois do suicídio de Madalena. Azevedo Gondim, jornalista local, apoia Paulo Honório, recebendo dinheiro em troca. Dona Glória, tia da Madalena, como se fosse sua mãe. Negra Margarida é a mãe de criação de Paulo Honório, única relação afetiva que mantém dando dinheiro a ela.
Única relação afetiva que tem dando dinheiro a ela. Luiz Padilha, antigo herdeiro de São Bernardo. Vende a fazenda por problemas financeiros, viciado em jogos, mulheres e bebidas, professor da escola de São Bernardo, torna-se esquerdista, irritando Paulo Honório. João Nogueira, advogado que cobre as ilegalidades de Paulo Honório, cobre entre aspas, tá? Casimiro Lopes é amigo antigo de Paulo Honório e obedece sempre às ordens dele, como matar pessoas por, entre aspas, encomenda. Entende melhor o filho de Paulo Honório que o próprio pai. Mendonça é o proprietário da fazenda ao lado de São Bernardo, assinado por Casimiro pelas ordens de Paulo Honório. Aspectos principais da obra. Tem vários aqui, gente. Assim como Úrsula, São Bernardo é um livro extenso e é preciso ser estratégico na hora de analisar a obra. A URGS gosta de aspectos sociais e estruturais do livro, então vou pontuar acontecimentos marcantes e detalhes que podem aparecer nas questões. Ele é narrado em primeira pessoa e em forma de flashback pelo personagem principal, Paulo Honório. São Bernardo pode ser considerado um livro dentro de outro livro. Isso porque Paulo Honório deseja escrever a história de sua vida e a escreve sendo o narrador personagem. Deseja escrever a história de sua vida e escreve sendo o narrador personagem. O motivo que leva Paulo Honório a querer escrever sua história é a sua decadência de grande latifundiário ambicioso a solitário com dificuldades financeiras. No começo do livro, Paulo Honório conta o planejamento da história, delegando funções para as pessoas próximas dele. Paulo Honório conta o planejamento da história, delegando funções para as pessoas próximas dele. Porém, Paulo se irrita com a escrita formal e não representativa de seu local e decide escrever por conta própria, linguagem mais simples e direta. Paulo Honório, antes de sua ascensão, teve alguns empregos para conseguir sobreviver, mas foi após ser preso e pegar um empréstimo que começou sua trajetória capitalista. Bebê chorando, gente. Não é meu, né, no caso. Ele ganha a fazenda de Luiz Padilha por conta de uma dívida não paga. São Bernardo expande territorialmente de forma ilegal. Paulo Honório manda Casimiro Lopes matar o vizinho, o Mendonça, a fim de pegar suas terras. Madalena surge em um contexto de prosperidade da fazenda, momento em que Paulo precisa de ter um herdeiro. O relacionamento de Madalena e Paulo Honório inicialmente é de puro interesse da parte dele, pois ele casou com ela somente para ter um filho. As desavenças do casal logo começaram a surgir, pois Paulo Honório começou a nutrir um sentimento de posse, algo inesperado, pois a relação servia apenas para criar o herdeiro, e não concordava com o fato de ela ter uma opinião oposta dele sobre a forma de lidar com as pessoas. Paulo começou a sentir muito ciúme da relação de Madalena com os funcionários da fazenda. Ela apenas os tratava com gentileza. Entretanto, ele não concordava e gradativamente Madalena começou a enfraquecer, visto que não aguentava mais o marido. Vale destacar que Madalena trouxe um lado de insegurança de Paulo Honório, algo que ele não tinha vivenciado antes, já que ela não ficava calada diante das atrocidades dele. Em certo momento, Madalena escreve uma carta e Paulo Honório explode com ela, mas ela não dá atenção, apenas ignora. Madalena se suicida por conta das circunstâncias a que estava passando e, de certa forma, esse suicídio revela a vontade dela, de alguma forma, ser submissa. Conta as circunstâncias do que ela estava passando e, de certa forma, esse suicídio revela a vontade dela de alguma forma. Finalizando, então, a partir do suicídio de Madalena, vários funcionários largam Paulo Honório e ele se vê sozinho com um filho que não tem proximidade. Madalena também não tinha. Ele decide escrever o livro e então a história recomeça. É importante ressaltar que mesmo após o seu declínio, ele seguiu com uma postura autoritária e não se arrependeu de seus atos, pois entende que fez o que tinha que fazer.
Apesar da linguiça... Desculpa, gente. Apesar da linguagem direta e curta de Paulo Honório, o romance apresenta momentos de reflexão e conscientização. Um aspecto muito importante do livro é a revelação das regiões rurais do Brasil, o neo-regionalismo, com descrições do local. São Bernardo aborda o que tem de mais feio na mente humana, mostrando um opressor e suas maldades em busca da ascensão social e que despeja a culpa de seus erros no trabalho. Muito interessante, deu até vontade de ler esse livro. Mas não vai dar tempo, porque hoje é dia 19 de janeiro. Temos menos de 25 dias até a prova. Mas vamos que vamos, galera. Caderno de Memórias Coloniais. A autora Isabela Figueiredo é uma jornalista, escritora e professora portuguesa que nasceu em Lourenço Marques, atual Maputo, Moçambique, e foi para Portugal na condição de retornada. Cidadãos das colônias portuguesas que retornaram a Portugal. Cidadãos das colônias portuguesas. Ela escreveu o Caderno de Memórias Coloniais como uma forma de reflexão sobre o seu passado e de compreender as contradições do período colonial. O contexto histórico, o livro autobiográfico tem como foco principal a colonização de Moçambique e a modernização com o regime salazarista português. Durante a história, Isabela Figueiredo cita alguns acontecimentos, como a Guerra de Independência de Moçambique, em 1964, e a Revolução dos Cravos. Dos cravos, tá, gente? Não escravos. A Revolução dos Cravos, que é quando as colônias portuguesas foram libertadas em 1974. Não sei nada disso, mas está escrito aqui, vamos acreditar. O contexto histórico e suas consequências contribuíram para a tomada de consciência de Isabela em relação ao colonialismo patriarcal e ao racismo. É bom pesquisar sobre esse contexto histórico, gente, porque pode perguntar muito na hora da prova. Os aspectos principais da obra, Caderno de Memórias Coloniais, foi escrito por Isabela Figueiredo, com o intuito de expor as contradições do processo colonial moçambicano através do olhar de Isabela, que viveu no país durante sua infância. O livro é uma autobiografia dedicada ao pai de Isabela em forma de crítica, mas também de memória. A partir do pai, a autora começa a analisar a sociedade, visto que ele simbolizava o patriarcalismo e a posição do homem branco privilegiado perante o homem negro. O livro é escrito no formato de relatos, então a cada capítulo descobrimos algo sobre Isabela e seu processo de análise pessoal e social. Os principais temas do livro que são abordados por ela são a descoberta da sexualidade, a relação com o pai, o racismo e a segregação racial e o processo de descolonização de Moçambique. Como o caderno de memórias coloniais não é formatado como uma história com começo, meio e fim, a tendência da URGS é cobrar os aspectos gerais que marcaram essa jornada de autoconhecimento de Isabela Figueiredo. Então, vou listar alguns pontos importantes que podem aparecer na prova. Vamos lá. O processo de escrita do livro é interessante, pois revela a visão da autora como mulher branca, filha de pai colono, que busca compreender as raízes do preconceito e encontrar seu lugar. A autora escreve de forma despojada, com um estilo lírico, e na última edição a maioria dos capítulos são intercalados com fotografias. Um dos pontos muito importantes do livro é a dominação das mulheres na sociedade patriarcal. As mulheres brancas submissas aos maridos, as mulheres negras numa posição de objetificação, sem nenhum direito sobre seus corpos. Os acontecimentos da vida de Isabela expostos no livro auxiliaram o processo de busca pela identidade e de busca pelo próprio posicionamento diante do machismo e do racismo. A sexualidade da mulher é algo presente no livro de forma bem objetiva e detalhada.
em um contraste com sua curiosidade para descobrir o que é menstruação e o que é sexo, e o tabu que a sociedade coloca em cima desse assunto. Conceito de negro assimilado ou assimilados, ou os assimilados, aqueles que conseguiram cidadania portuguesa. O preconceito racial em Moçambique é exposto pela segregação dos espaços, apartheid e das relações. Mulheres negras não podem se relacionar com homens brancos. Não é nem pensado. E vice-versa. Em 1975, com 12 anos, Isabela foi para Portugal morar com sua avó, porém sofreu o preconceito de ser da África, mesmo sendo branca, já que veio de uma colônia. Em Portugal, além de sofrer com preconceito, Isabela sofreu episódios de assédio, motivos os quais fizeram com que ela tivesse uma perda identitária. Vale destacar que Isabela não enxerga o pai como um vilão, ela apenas queria compreendê-lo e ao mesmo tempo desafiá-lo. Gente, gostei muito desse livro também, hein? Tô meio cansada de ler. Então, tomei uma água aqui, gente. Só pra dizer que eu vou falar quais que faltam ainda ler, tá? Porque eu sou muito curiosa. Feliz Ano Novo. Papéis Avulsos. As Meninas. Ponciá Vicêncio. Deixa o quarto como está. Hamlet. E acabou! Que depois tem um simulado, gente. Quem quiser um simulado de leituras, pode me pedir também, que tem simulado aqui nesse PDF. Tá, então aqui, Hamlet, né? 2, deixa o quarto como está. 2, 3, Ponciá Vicêncio, 3. 4, As Meninas. 5, Papéis Avulsos. 6, Feliz Ano Velho. A gente parou em Feliz Ano Velho. Acho que faltam mais 5 ou 6. Ai, me perdi já. Gente, eu gostei muito desse livro Caderno de Memórias Coloniais. Tô pensando em fazer um novo vídeo, um novo áudio, porque já tem 47 minutos, né? Tá bem longo. Mas eu não sei agora se eu leio aqui. Eu vou ler, eu vou ficar nesse mesmo vídeo, áudio, né? Pra não cortar. Quem quiser continuar comigo, bora lá. Quem quiser pausar, fazer anotações, só pausar. YouTube é pra isso. Para, volta, acelera. Vamos que vamos. É completo. Todas as leituras. Gente, então, Feliz Ano Velho é sobre o autor, tá? Marcelo Rubens Paiva, um escritor brasileiro, nascido em São Paulo, que com 23 anos sofreu um acidente que o deixou tetraplégico. Esse aqui, eu acho que eu li o livro em 2020, eu acho que quando eu fiz o vestibular, ou 2000, sei lá, porque essa leitura não é nova, tá? E eu gostei muito desse livro também, gente, eu nem lembro direito a história, mas eu sei que ele se acidentou e tal. Mas é um livro ótimo também. Quem quiser e tiver tempo pra ler, bora que é legal também. Tá, nascido em São Paulo, que com 23 anos sofreu um acidente que o deixou tetraplégico. Ele é filho de Rubens Paiva, político que se opôs ao regime militar, foi preso e logo depois identificaram-no como desaparecido. O Rubens Paiva, tá, gente? Feliz Ano Velho. Aí, ó. Som ambiente aqui é tudo.
Isso aí eu já disse no outro vídeo sobre literatura, um simulado que eu fiz, que eu enviei um áudio também. É bom a gente... Isso aqui é um parênteses que eu tô fazendo, tá, gente? É bom a gente estudar com sons, com sons ambientes, porque, tipo assim, na hora da prova a gente não sabe o que vai ter. Se vai ter gente falando, se vai ter uma música, um funkzão, né, um electro music, sei lá, um malvadão tocando na hora da prova. A gente não sabe, né, porque a gente vai estar lá no local de prova, né. E aí a gente tem que se acostumar com esses sons mesmo, gente. E não se dispersar e focar na questão, focar no que a gente tá fazendo ali na hora da prova, tá? Então é um ponto positivo que eu já tô treinando isso. Porque, gente, é que o som ambiente é muita falaçada. Mas a gente se acostuma e tem que já treinar. Isso eu vi num vídeo também sobre isso, no vídeo da Suzane Ribeiro. É muito bom os vídeos dela, recomendo o canal dela, porque ela fala sobre estudos e tal, métodos também de estudos e dicas, muito bom, recomendo. Agora voltando para o livro Feliz Ano Velho, Feliz Ano Velho, sua autobiografia concentra-se nesses dois acontecimentos de sua vida, o acidente e o desaparecimento de seu pai. Além disso, seu ativismo em movimentos estudantis e seu engajamento político também são pontos relevantes na sua trajetória. Agora, sobre o contexto histórico do livro, é um livro autobiográfico, ele se concentra na ditadura militar do Brasil e na visão dos jovens da geração da década de 70. Com o crescimento da repressão e da censura, a juventude da época participa de diversos movimentos estudantis, a fim de buscar novas alternativas políticas e culturais. Personagens importantes. Feliz Ano Velho revela o processo de adaptação de Marcelo Rubens Paiva após o seu acidente. Então, no decorrer da trajetória do autor, há uma constante presença de amigos e familiares que o auxiliaram. Algumas figuras são bem relevantes para Marcelo. Luiz Travassos, ele escreveu o prefácio do livro, ajudando Marcelo na escrita e dando dicas. Marcelo homenageou o amigo, pois ele faleceu antes de ler toda a obra. Virgínia, Marcinha e Ana, mulheres presentes em sua vida amorosa na adolescência. Bianca, envolvida na vida amorosa de Marcelo após o acidente. Cassie é a dupla musical, a qual participaram de festivais e fizeram shows juntos. Nana e Gorda, amigas que auxiliaram bastante na recuperação. Big, Eliana, Nalu e Veroca, irmãs. E Dona Eunice, que é a mãe dele, que ficou 2 semanas presa pelo regime militar. Além de outros amigos, colegas da faculdade, figuras políticas que Marcelo cita ao longo do livro, mas não apresentam grande relevância para o enredo e para a prova da URGS, já que é um livro que trabalha muito o processo de aceitação do autor com sua condição e o contexto histórico. Os aspectos principais da obra é que Feliz Ano Velho mistura a tragédia e o humor, mostrando a rotina de Marcelo após o acidente no hospital, com a presença de amigos, familiares e a própria memória de Marcelo, que durante seu período de adaptação à nova vida foi a protagonista. O livro é escrito em primeira pessoa, em forma de relatos extremamente descritivos do passado, não há lugar para o leitor fazer apologias ou metaforizar, e presente da vida de Marcelo. Então, relatos do passado e do presente da vida de Marcelo, com uma linguagem informal e despojada, com a utilização de gírias. O romance parte da memória de Marcelo Rubens Paiva e atinge o contexto histórico, revelando aspectos do Brasil na visão de um estudante que teve seu pai sequestrado pelos militares quando o autor tinha 11 anos. Além das memórias divertidas de Marcelo, um ponto muito importante é a tomada de consciência do autor da situação que está aprendendo a lidar com imprevistos e aceitar a tetraplegia. O primeiro capítulo, que revela detalhadamente o acidente. Marcelo, uma pomba. Marcelo estava bêbado com os amigos e pulou em um mar raso, batendo a cabeça. Ele não compreendeu a gravidade do acidente no início. A partir do acidente, a rotina entediante
do hospital faz Marcelo lembrar de momentos da vida dele e conta para o leitor seu passado como jovem ativo, que em festa, cantava, estudava, namorava. É importante destacar essa diferença da vida antes do acidente e depois. Marcelo teve dificuldades em aceitar sua paralisia, visto que sempre foi extremamente ativo, ver seus amigos seguindo com a vida e ele nessa condição foi um grande problema em sua vida. Marcelo tem consciência que possui privilégios e nunca passou dificuldades, mas nunca negligenciou a importância de trabalhar e ganhar dinheiro. Ao longo da recuperação, Marcelo tinha esperança de que voltaria a andar e pararia de depender tanto das pessoas. Marcelo conta que na vida pré-acidente formou uma dupla musical com Casey, eu acho, ou Cassie, seu amigo, e participou de diversos shows, festivais, conhecendo até Tom Zé. Conseguimos perceber ao longo da adaptação de Marcelo no hospital algumas conquistas para o corpo dele, a prancha, o colete de ferro, a fisioterapia, a volta dele para casa, a ida ao jogo de futebol. Quando Marcelo voltou para o apartamento, sofreu bastante com a dependência, irritando-se com a enfermeira. A vida sexual de Marcelo era bem ativa e ele nos conta de seus relacionamentos. O último capítulo apresenta a consciência de que ele é agora um novo Marcelo, deficiente físico com rodas, com um futuro incerto, que não é herói e que foi vítima de um destino duro. Uau! Com um futuro incerto, que não é herói. Gente, esse livro é show. Papéis avulsos. Sobre o autor. Machado de Assis é um autor brasileiro de contos e poesias. Sua escrita pode ser resumida em duas fases. A do romantismo, que tem como característica uma psicologia superficial, e a do realismo, que apresenta uma profunda análise psicológica. Papéis Avulsos foi o primeiro livro de contos escrito pelo autor da fase realista, com uma forte denúncia dos valores da sociedade da época. Contexto histórico. O livro foi publicado em 1882, no Rio de Janeiro, em meio a uma sociedade burguesa que valorizava muito mais a imagem e o valor social do que a inteligência e a ciência. Esse é o foco principal dos contos, o contraste entre parecer e ser. Aspectos principais da obra e dos contos. Papéis Avulsos é o primeiro livro de contos da fase realista do autor e apresenta um estilo livre, ou seja, não se prende a uma escola artística. Os contos manifestam uma ironia e humor pessimistas, a fim de denunciar a hipocrisia da sociedade burguesa brasileira do século XIX, que valorizavam o status social acima de qualquer coisa. Eu li já o contexto histórico, né, gente? É que eu me perdi aqui por causa que tá no Zoom do PDF. E também eu não prestei atenção, porque eu tava pensando... Minha mente foi pra outra dimensão enquanto eu tava lendo. Isso é bem ruim. Mas o contexto histórico, o livro foi publicado em 1882, no Rio de Janeiro, em meio a uma sociedade burguesa que valorizava muito mais a imagem e o valor social do que a inteligência e a ciência. Esse é o foco principal dos contos, o contraste entre parecer e ser. Gente, é que quando a gente tá lendo por muito tempo, a mente, ela começa a vagar, a devagar. Ou, não sei, começa a dispersar. Mas vamos aqui pro livro, tá? O Alienista, escrito em terceira pessoa. Simão Bacamarte é o protagonista, médico renomado que, questionando o que é a loucura, criou um manicômio chamado Casa Verde, na cidade de Itaguaí. Esse conto revela as relações de poder e a corrupção da sociedade.
pois o manicômio torna-se uma instituição muito controladora e, de certa forma, autoritária na cidade. Bacamarte proclama 415 cidadãos de Itaguaí como loucos por motivos tolos e os exila na Casa Verde. Em certo momento da narrativa, a população se revolta, liderados pelo barbeiro Porfírio, e marcha até a casa de Bacamarte. Acaba que, segundo Simão, os considerados loucos são os normais e os normais são os internados. Simão se autoexila no final do conto. Acima de tudo, o conto critica o cientificismo, mostrando que a ciência não tem resposta para tudo. Teoria do medalhão. É um conto escrito em forma de diálogo, sem narrador. Um pai orienta seu filho no aniversário de 21 anos de como se portar em sociedade. O filho não discorda dos mandamentos do pai. É uma completa ironia e crítica à pobreza intelectual da sociedade da época, que valorizava apenas a imagem e usava uma máscara social, entre aspas. A Chinela Turca, escrito em terceira pessoa, é um conto de ficção imaginário que mostra o bacharel Duarte prestes a ir a um baile para encontrar sua namorada, mas é interrompido por Major Lopo Alves, que queria contar para Duarte seu novo drama. Duarte adormece escutando o que Lopo Alves estava contando e perde o baile. Entretanto, enquanto dormia, teve o pesadelo do roubo da chinela turca. Nesse pesadelo, ele é acusado no baile de roubar a chinela turca e intimidado a casar com a dona da chinela. Ele acaba fugindo para a mansão de Major Lopo Alves e acorda. Na Arca, escrita em terceira pessoa, é uma paródia bíblica que apresenta Noé e seus filhos disputando terras. Revela o comportamento ganancioso dos filhos. Dona Benedita é escrita em terceira pessoa, também um conto que apresenta o contraste entre mãe e filha, a indecisão e a inconstância da mãe, Dona Benedita, e a decisão e atitude da filha, Eulália. Dona Benedita tem muitas dúvidas e o conto gira em torno dessa volubilidade, ou seja, instabilidade. No fim, aparece um elemento fantástico, que é uma fada madrinha, que retrata a inconstância de Dona Benedita. O Segredo do Bonzo é escrito em primeira pessoa, é uma paródia do livro Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Viajantes portugueses chegam em uma cidade e notam dois homens, Patimau e Languru, considerados grandes físicos e filósofos, dando palestras sobre assuntos bizarros, como a origem dos grilos. O principal ponto desse conto é os jogos de aparência, pois esses dois homens utilizavam do engano retórico para arrastar multidões que acreditam neles pelas ideias que divulgam. As coisas não precisam existir, é só as pessoas acreditarem nessas coisas. O Anel de Policrates, ou Polícrates. Não sei. Polícrates, eu acho. O Anel de Polícrates. Conto escrito em forma de diálogo, sem narrador, dois personagens, A e Z, acho que esse eu lembro, conversam sobre Xavier. Um acredita que Xavier era rico, mulherengo, e o outro acha que Xavier era simples, sem namoradas. A aparência é melhor que a essência para Xavier. Quem não for cavalheiro, que pareça. Polícrates faz referência ao rei de Samos, que lançou seu anel no mar para ver se recebe de volta o que é seu. O empréstimo é uma anedota escrita em primeira pessoa, revela os contrastes dos comportamentos de Custódio e Vaz Nunes. Apresenta uma análise psicológica mostrando o duelo de percepções dos personagens. A Sereníssima República. Escrito em primeira pessoa, é uma alegoria sobre a política brasileira antes da proclamação da República, especialmente o sistema eleitoral. Cônego Vargas apresenta uma república de aranhas, elementos fantásticos, repleta de problemas de corrupção, oportunismo político, autoritarismo que culminam na dificuldade nas eleições, que comete as fraudes
não sofrem castigos. Quem comete as fraudes não sofrem castigos. O sistema eleitoral é feito pela extração dos nomes anualmente das aranhas de um saco para colocá-los na carreira pública. O sistema eleitoral é feito pela extração dos nomes anualmente das aranhas de um saco para colocá-los na carreira pública. É bem louco isso aqui. O espelho. Escrito em terceira pessoa, em um momento fica em primeira pessoa. Esse conto mostra claramente a dualidade essência versus aparência. Jacobina, o protagonista, era um homem de família humilde e virou alferes. Tornou-se tão obcecado pelo cargo e pelo estado social que não conseguia se ver mais no espelho. Peraí, que eu me perdi. Que não conseguia... Não, ele ficou tão obcecado pelo cargo e pelo status social que não conseguia se ver mais sem a farda. O espelho fica na casa de sua tia Marcolina, que o chama para se hospedar lá por um tempo. Quando ele se olhava no espelho sem a farda, não conseguia ver nada. Com a farda, ele via seu reflexo, era completo. O protagonista expõe sua teoria sobre as duas almas humanas, a interior e a exterior. Para uns amigos, por conta do acontecimento do espelho. Então, o protagonista expõe sua teoria sobre as duas almas humanas, a interior e a exterior, para uns amigos. Por conta do acontecimento do espelho. Uma visita de Alcibíades, escrito em primeira pessoa, esse conto apresenta uma narrativa satírica com um elemento fantástico. O desembargador X estava folheando um livro e cai na página de Alcibíades, político antigo da Grécia. Ele fica pensando como seria Alcibíades na sociedade atual, quando de repente Alcibíades aparece em carne e osso. O conto revela o choque entre o mundo antigo e contemporâneo, um estranhamento principalmente da parte de Alcibíades, e ele não consegue se adaptar à nova moda e morre novamente. O desembargador X escreve esse acontecimento ao chefe da polícia da corte. Verba testamentária. Escrito em terceira pessoa, o conto mostra o testamento de Nicolau. Ele exige que seu caixão seja construído por Joaquim Soares, um péssimo marceneiro. Nicolau não consegue ser inferior a ninguém, quer sempre ser superior a todos, e essa superioridade o faz morrer, já que não aceitou a ajuda dos médicos. Sua irmã cumpriu com seu desejo. Do caixão. Já que não aceitou... sua irmã cumpriu... entendi. Gente, eu nem almocei ainda, já são 2 da tarde. Mas ainda temos as meninas. Poncia Vicêncio. Deixa o quarto como está. Eu acho que Hamlet, é isso mesmo. Já tá me dando fome. 1h07 aqui de áudio. Gente, vamos lá então para as meninas. A autora. Lígia Fagundes Telles é uma escritora brasileira, considerada por muitos a maior escritora brasileira viva. Seu período de maior sucesso foi na década de 70, momento em que lançou As Meninas. Lígia tem grande representação... o cachorro latindo. Se não é cachorro, é criança, é o carro, é tudo, né, gente? Lígia tem grande representação no pós-modernismo com temáticas que apresentam a condição humana, influência do existencialismo, e o universo feminino abordando questões sociais. Contexto histórico. O enredo de As Meninas se concentra na década de 70, durante o governo de Emílio Médici. A gente já viu isso, Emílio Médici. Não é estranho, porque eu acabei de ler. Isso aí pode relacionar, né? Porque a URGS gosta de encher o saco. Tô brincando, não vou falar mal. Mas gosta de relacionar
as leituras, né? Já que são 15 questões, são poucas, pode relacionar essas duas lá, essa outra que também é durante o governo de Emílio Médici, que eu nem lembro qual que é, pois eu já li tanta coisa que só escrevendo para eu fixar e fazendo questões, tá? Isso faz fixar também, pelo menos para mim. Voltando, gente, então durante o governo de Emílio Médici, os anos de chumbo, o contexto influencia diretamente na figura da personagem Lia, que é uma militante política que simpatiza com os movimentos revolucionários. Personagens importantes. Então, o romance salienta a história de 3 meninas, né? Lia, Lorena e Ana Clara. Então, é bem mais relevante para a prova saber as características de cada uma e os acontecimentos principais do que o enredo em si. A Lia, então, é uma estudante de ciências sociais. Ela é filha de mãe baiana e pai ex-nazista. Forte militância política contra a ditadura, referência a Karl Marx e Che Guevara, feminista e revolucionária. Tem um namorado militante chamado Miguel, que foi preso e exilado na Argélia pelo regime ditatorial. Linguagem objetiva e racional, vocabulário coloquial, julga a alienação das outras pessoas diante da situação política que o Brasil se encontrava. Escuta um relato forte sobre um torturado na ditadura. A Lorena é uma estudante de direito que vem de uma família rica, de fazendeiros. Seu pai morreu e sua mãe é envolvida com um homem explorador. Ela é romântica, sonhadora, um pouco ingênua, vive trancada em seu quarto. É virgem e revela muito esse desejo em sua narração. Não gosta da modernidade, inventa os apelidos de Lia, que é Leão, e Ana Clara, Ana Turva. Tinha 2 irmãos, Rômulo e Remo. Mas Rômulo morreu em um acidente, aparentemente, né? Tem uma paixão platônica pelo médico MN, linguagem elaborada e poética. Algumas frases em latim. Ana Clara, ela é modelo, era uma estudante de psicologia e largou o curso. Usuária de drogas, namora Max, um traficante, tem muitos traumas com os namorados da mãe, tem um complexo grande de querer ser rica, então tem uma visão bem elitista. Seu sonho é casar com um homem rico e ter uma vida normal. Fica nessa dúvida entre um cara rico e o Max. Ela engravida de Max e aborta. Passa quase o livro inteiro drogada na cama, devaneando. Vive num universo paralelo com pensamentos incompletos pelo uso de drogas. A linguagem usada por ela mostra isso. Morre no final da história. Aspectos principais da obra é que as meninas possuem um gênero narrativo em forma de romance psicológico. Isso se deve pelo fato da narração de Ana Clara, principalmente ser repleta de devaneios e pensamentos. Um dos pontos mais relevantes é a alternância na narração de Lia, Lorena e Ana Clara, que apresentam visões e discursos e concepções bem diferentes, e tem capítulos que elas alternam até no mesmo parágrafo. A história se passa no pensionato Nossa Senhora de Fátima, em São Paulo, principalmente no quarto de Lorena. O tempo na história varia entre o presente e o passado das personagens, além do contexto histórico que mostra a ditadura militar. A história das irmãs de Lorena, a história dos irmãos de Lorena, Rômulo e Remo, aparenta para o leitor ser algo da mente de Lorena, como se ela tivesse inventado o acidente. Rômulo aparentemente morreu quando bebê. Lorena, agora é a ambulância, gente, vários sons. Aqui tem toda a playlist de sons para dispersão do estudante. Lorena, por vir de família rica, empresta dinheiro e o carro para Lia. Empresta dinheiro e o carro para Lia para ajudá-la nos movimentos de luta armada. Lorena é virgem e vive uma paixão platônica por um médico casado, permanece esperando ele, idealizando a vida dos dois. Lia pouco fica no pensionato, está sempre resolvendo coisas para o partido e Miguel, seu namorado. Quando o namorado de Lia é exilado para a Argélia, ela procura passaporte e dinheiro para ir atrás dele. A narração de Ana Clara é a mais vaga, as frases não fazem muito sentido. A vida de Ana Clara foi muito difícil, foi abusada pelos namorados de sua mãe, destaque ao dentista, e viu sua mãe sendo violentada.
Ana Clara tem um forte desejo por ascensão social, a ponto de ter raiva de pobres e ser racista. A morte de Ana Clara ocorre após ela passar a noite com um homem. Lorena ajuda Ana Clara no pensionato. Quando Lia chega, Ana Clara já está morta, dormindo no sofá. Lorena e Lia maquiam e arrumam Ana e deixam o corpo dela em uma praça. Lia vai embora para Argélia no final do livro e Lorena toma um banho. Vale destacar que na década de 60 e 70 tivemos no mundo a revolução de costumes, com a emancipação feminina, os hippies americanos e o crescimento das drogas. Uau, é um livro bem impactante mesmo, pelo que eu vi nas aulas, né? Não pelo que eu li, porque eu não li. Ou li? Não me lembro, acho que não, hein? Teve um vestibular que eu fiz, que eu já fiz tanto vestibular, gente, mas fiquem off isso. Já fiz uns 4 pra quem tá curioso. E eu acho que eu já li esse livro sim, mas eu não me lembro direito não. Que é um livro confuso, como a gente viu ali, os diálogos das meninas ali ficam mudando ali, cada uma fala uma coisa uma hora, e aí é meio confuso, mas é bem impactante. Aí, ó, começa as crianças, o pessoal gritando na rua. Vamos lá, que estamos quase acabando. Ponciá Vicêncio, esse eu não conheço, tá? Sobre a autora. Conceição Evaristo é professora, escritora e militante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra. Seus livros têm forte influência de outras autoras negras, como Carolina Maria de Jesus, com O Quarto de Despejo, que já caiu esse livro na URGS, tá, gente? Eu sou uma pessoa experiente em vestibular, mas esse ano eu vou passar, se Deus quiser, e eu me esforçar e lembrar de tudo isso que eu tô estudando. Gente, eu vou ler um pouquinho mais rápido porque eu quero almoçar e tá muito calor e a minha garganta já tá doendo. Gente, eu não sabia que isso aqui, ó, viu? Cuidado que a URGS, ó, ela é esperta. Já que tem influência de outras autoras negras, né, como Carolina Maria de Jesus, com O Quarto de Despejo. Contexto histórico deste livro. Ponciá Vicêncio conta a história de 3 gerações familiares no Brasil pós a abolição da escravatura. É importante salientar que mesmo com a abolição, os negros não foram incluídos na sociedade, e o livro mostra justamente essa luta da família de Ponciá para conseguir sobreviver com essa falta de inclusão e reparação histórica na época. Outro aspecto importante é o começo do êxodo rural, com o começo da transição de Brasil rural para o Brasil urbano. Olha aí, até história, essa história do Brasil que cai nos livros, gente. Eu mal entendo história para prova de história, né, que cai no vestibular, imagina para os livros que caem na prova de literatura. Mas vai dar tudo certo, tenhamos fé. E se você quiser diminuir a velocidade do vídeo, porque agora eu vou ler rápido, tá, gente? Se você estiver anotando, né? Se alguém estiver me ouvindo, porque eu não sei quem vai ver esse vídeo, ouvir esse áudio, no caso, né? Faça do seu jeito. Pode diminuir a velocidade ou aumentar ainda mais para eu falar um pouco mais rápido no modo 2. Enfim, vamos lá. Foco. Personagens importantes. Ponciá Vicêncio. Imagina o trabalheira que ia dar pra editar esse vídeo se eu fizesse em vídeo, gente. Eu não ia ter paciência, mas tudo bem. Vicêncio, Ponciá Vicêncio. Semelhanças com um avô, vazio existencial na cidade, felicidade no campo, carinho com o trabalho de barro, introspectiva e fachada. Maria Vicêncio, mãe de Ponciá, sempre teve voz em casa, mesmo sendo mulher, trabalha no barro com Ponciá. Pai de Ponciá, antes de morrer, morre de repente, é o pai, tá? Trabalhava na terra dos brancos, era um pouco distante da família. Eu não entendi o personagem principal, Ponciá Vicêncio. Semelhanças com a avô, vazio existencial, felicidade no campo, carinho com trabalho de barro, introspectiva e fechada. Ponciá, então... eu não entendi se Ponciá é uma mulher ou um homem. É uma mulher.
Ela tá. Gente, deu vontade no banheiro. Eu vou pausar aqui um pouquinho o áudio. E vou ali rapidinho. A gente parou no pai, né? Pai era um pouco distante da família. Luandi, eu só vou ler os personagens e depois eu vou no banheiro. Luandi José Vicêncio é o irmão de Ponciá, trabalha na terra dos brancos, entre aspas, tá? Com o pai, vai para a cidade, assim como Ponciá, para ter uma vida melhor. Carinho pelo soldado Nestor. Vô Vicêncio, toda a família, gente. Esse escravo, característica marcante de rir e chorar ao mesmo tempo, mata a esposa enquanto escravo em forma de rebelião, que se desesperou e arranca seu braço. Semelhanças com Ponciá. A herança, gente, que livro forte. Só de ler os personagens. Nengua Cainda, não sei. Família de Ponciá à procura para obter respostas da vida. Soldado Nestor é um soldado negro e é um grande exemplo para Luandi na cidade de trabalho e homem. Ajuda Luandi a aprender a escrever. Homem de Ponciá. Ela o conhece na cidade, é violento e se irrita com a passividade de Ponciá. Belisa, prostituta que Luandi se apaixona e ela é assassinada. Aspectos principais da obra. Ok, não fui no banheiro, vamos lá. Ponciá Vicêncio é escrito em terceira pessoa, com um narrador onisciente. Acompanha os pensamentos de Ponciá e conta a história dos outros personagens. A escrita é simples e nasce das memórias e da experiência da outra... A escrita é simples e nasce das memórias e da experiência da autora como mulher negra, mesmo não sendo autobiografia. Ponciá relembra as memórias da infância e as lembranças do avô. Ela o conhece muito pequena, mas lembra mais dele do que do próprio pai. No livro, percebe-se 3 gerações. O avô de Ponciá, que era escravo, o pai de Ponciá, nascido após a lei do ventre livre. Gente, saibam essa lei. Eu ainda não sei, mas... Poxa, né, eu vou pesquisar, né? Ponciá, nascida após a abolição. Essas, então, são as 3 gerações, tá? O avô, o pai e ela. A narração se concentra nas memórias do passado e do presente de Ponciá, Vicêncio e dos outros personagens. A narração se concentra nas memórias do passado e do presente de Ponciá e dos outros personagens. Eu acho que a gente já entendeu isso, mas tudo bem. Ponciá vivia com sua família em Vila Vicêncio, Campo. Seu irmão e seu pai iam trabalhar na terra dos brancos e ela ficava com sua mãe manuseando o barro. O nome do lugar que moram é Vila Vicêncio, pois o homem que era dono das terras e dos escravos tinha o nome de Vicêncio. E a família carregou o sobrenome dele. Entenderam? O pai, mesmo nascido após a lei do ventre livre, sofria na terra dos brancos. Quando era criança, um menino branco urinou em sua boca. Conceição apresenta uma forte denúncia à escravidão. A protagonista, à medida que cresce e amadurece, sofre por não conhecer quem ela é e entra em negação. Ponciá vai para a cidade a fim de encontrar sua identidade e adquirir melhores condições de vida. Essa viagem é um pouco problemática, ela pega um trem e não conhece ninguém, acaba sofrendo muito com essa mudança drástica de vida. Quando se muda para a cidade, ela vira moradora de rua por um tempo e logo consegue um emprego como empregada doméstica. A situação de Ponciá na cidade revela a exclusão social dos negros pós-abolição, que não foram garantidos direitos que pudessem lhes colocar em sociedade. Ponciá, desde que foi para a cidade, queria reencontrar sua mãe e seu irmão. Então pegou o trem de volta para o campo. Quando chegou lá, encontrou a casa vazia, então vai falar com Nengua Cainda. Ou Cainda. Nengua Cainda. Ou Nengua. Não sei ainda como se fala isso, gente. Primeira vez que eu tô vendo e ouvindo isso. Lendo no caso, né? Nengua Cainda aconselha Ponciá a seguir seu coração. Então, Ponciá volta para a cidade e ingressa em um casamento infeliz e doloroso. Meu Deus. Estava cada vez mais depressiva e vazia por dentro.
O relacionamento de Ponciá parece ser apenas por conveniência. Depois que Ponciá entrou em um vazio existencial, o marido começou a se irritar cada vez mais com o jeito dela, agredindo-a. Isso pode relacionar lá com o Paulo, não, Pedro, com o Paulo Honório que batia na esposa dele, lembra, gente? Pode relacionar. A Lourdes gosta de relacionar as leituras. Até porque são 15 questões, galerita. E sobre isso, sobre a agressão da mulher, entendeu? Nas meninas a gente vê a violência da mulher, que é da mãe lá da moça que eu acabei de ler, que eu não lembro agora, mas você deve ter prestado atenção, né? Tem violência também, feminina. Então aqui, o marido de Ponciá, ele começou a se irritar com o jeito dela e agrediu-a. Ponciá engravida 7 vezes e aborta todas elas, já que seu corpo não tinha capacidade de aguentar ter os filhos. Vale destacar que ela ficou indiferente em todas as vezes que abortou. Importante saber isso, gente. Ela ficou indiferente. Nengua Kainda aponta que em qualquer lugar que Ponciá for, a herança do avô se manifestaria nela. A herança que Nengua Kainda diz é a própria loucura do avô, ocasionada aparentemente pela vida de escravo. Enquanto a jornada de Ponciá acontecia, Luande decide ir à cidade em busca da irmã. Enquanto a jornada de Ponciá acontecia, Luande decide ir à cidade em busca da irmã, e ele não esperava que a cidade seria tão grande e tem dificuldades em encontrar Ponciá, então consegue um emprego como faxineiro em uma delegacia. E quando Luande começa a trabalhar na delegacia, ele conhece o soldado Nestor, que vira um exemplo para ele, e Luande começa a desejar ser soldado também. Então Nestor começa a ensiná-lo a escrever, um dos requisitos para ser soldado. Luande se apaixona por Belisa e o sentimento é recíproco, mas um dos homens que a contratava não aceitou essa relação e a matou. Luande volta, pode relacionar também com as meninas que a moça lá morreu também, tá? Uma das personagens dele morreu. Luande volta para o campo. Luande volta para o campo, na casa de sua família, e assim como Ponciá encontra Nengua Kainda. Ela diz a ele que ele precisa encontrar Ponciá antes que a herança do avô, a loucura, se manifeste nela, e que o cargo de soldado não serve a ele. Essa mulher aí, meu Deus, hein? Ele ignora o conselho de Nengua. Isso aí. Ignora o conselho dela, volta para a cidade e consegue o cargo de soldado na estação de trem. Uau! Agora, para a visão da mãe de Ponciá, enquanto tudo estava acontecendo, ela decide ir atrás dos filhos, que foram embora para a cidade. Nengua Kainda entrega o endereço de Luande para a mãe Vicêncio. Luande já tinha ido conversar com Nengua, tá? Por isso que ela consegue entregar o endereço do Luande. Nengua, agora é outro som. Agora é outro som ambiente. De garrafas. Então, gente, voltei aqui, dei uma pausa para parar os sons ambientes, né? Eles nunca param, mas vamos lá. Então, a Nengua Kainda entrega o endereço de Luande para a mãe de Vicêncio, para a mãe Vicêncio, que o Luande já tinha ido conversar com Nengua, e a Nengua Kainda fala para a mãe de Ponciá que ela já estava rendida à herança do avô e que teria que voltar para suas origens, o barro, para se reencontrar. Ponciá, com tanto sofrimento do seu casamento e sem conseguir pertencer à cidade, resolve voltar para o campo novamente e vai para a estação. O encontro de Ponciá, Luande e a mãe, os três se encontram na estação e Ponciá se sente completa novamente. Luande desiste do cargo de soldado após reencontrar Ponciá e perceber as semelhanças dela com o avô. Para Luande, não adiantava mais ter o cargo de soldado, pois não podia se desconectar de sua ancestralidade, a do povo negro. Ponciá volta a manusear o bairro, símbolo de suas origens e de sua verdadeira identidade. Um ponto importante do livro é a violência manifestada em diversas figuras. A violência doméstica do marido de Ponciá, o assassinato de Belisa, o ocorrido com o pai de Ponciá. Que eu não me lembro o que aconteceu com o pai, gente. Vou ler de novo. O que aconteceu com o pai?
pai, antes de morrer, ele morre de repente, trabalhava na terra dos brancos, era um pouco distante da família. Tá bom, né? Morre de repente, o pai mesmo sendo nascido. Quando era criança, o menino branco urinou. Ah, sim, né? Porque ele sofria violência porque ele era negro. Então, acabamos Ponciá. Agora vamos para Deixe o Quarto Como Está. E depois Hamlet. E acabou. Gente, vai dar quase 2 horas de áudio aqui gravando, lendo. Mas tudo bem, porque a gente vai gabaritar essa prova. Então, gente, já dei a pausa ali, fui no banheiro. Vocês nem precisavam saber disso, né? Mas, muito legal esse livro Ponciá Vicêncio também. Agora vamos para... Cadê? Deixa o quarto como está. Penúltimo livro. Sobre o autor. É esse que eu tive aula hoje sobre Amilcar. Que eu não sei dizer o nome desse cara. Amilcar. É Amilcar Betega. É um escritor gaúcho nascido em São Gabriel, que apresenta em suas obras uma autoconsciência crítica à violência, elementos fantásticos e o brutalismo. Elementos fantásticos. Já teve outro livro que a gente viu sobre elementos fantásticos. E o brutalismo estão presentes em suas obras, principalmente em Deixa o Quarto Como Está e os aspectos principais dos contos. Deixa o Quarto Como Está não está incluído em um determinado contexto histórico, mas a obra trabalha bastante com a questão da violência de situações anormais e surrealistas. A violência. Tem bastante violência nessas leituras, hein, galera? A epígrafe do livro... Desculpa aí, o pico de áudio. Epígrafe do livro introduz os contos e explica o título da obra. Deixa o quarto como está. Agora está tudo pronto? Quer ir? Interessante. A obra está dividida em 14 contos, 3 contos em terceira pessoa e o resto tudo em primeira pessoa. A dica, tá? Saiba que autorretrato, o encontro e para salvar Beth são em terceira pessoa. Que são esses 3, tá? Autorretrato, o encontro e para salvar Beth. Autorretrato, terceira pessoa, em uma casa bem grande e sinistra, uma mulher e seu homem, cão de guarda, entre aspas, estão embaixo de uma árvore quando 2 garotos entram no terreno da casa. O homem primeiramente fica parado e não faz nada, mas então a mulher olha para o homem e ele sai correndo atrás dos 2 garotos. O homem bate a cabeça de um garoto com a do outro, fazendo com que eles desmaiem, e os leva para a mulher, que faz um carinho neles. Então os garotos são levados até o portão da casa pelo homem, que os dá uma bala e eles vão embora. O cão de guarda volta para a árvore e desconta a raiva em um saco de areia. Exílio, primeira pessoa. Um homem é dono de uma loja que quase não tem movimento. A loja é sufocante, meio sinistra, e com a pouca freguesia, o homem precisa diminuir os custos. O pensamento de sair da cidade sempre passou pela cabeça do dono da loja, pois a cidade é deserta e sua loja não tem clientes. Certo dia, ele decide pegar o trem da noite e automaticamente sentiu uma sensação de alívio por sair daquele lugar. E ele dormiu no trem e... trem de novo, hein? Cuidado. Parece aquelas tia avisando. Leva o guarda-chuva. Não sei porque eu fiz essa piada, mas tipo, trem, acabamos de ler no Ponciá, que tem o trem também, então... Não sei. Tá, então assim, ele decide pegar o trem da noite e automaticamente sentiu uma sensação de alívio por sair daquele lugar. Ele dormiu no trem e quando acordou... percebeu que não tinha saído da cidade. Ele estava preso, elemento fantástico. Desistiu de ficar no trem e pegou um de volta para a mesma cidade. Então ele acabou nem saindo, né, gente? Olha só pra um parênteses também aqui, é que a URGS coloca muito assim, afirmação verdadeira, quais são as corretas, 1, 2, 3, entendeu?
Então, pode relacionar isso, sabe, com as obras entre si. Pegadinhas, né? Que para ver se você sabe mesmo a história ou não. Por isso é uma prova. Aprendizado. Primeira pessoa. O conto conta a história de um homem que está todo ferrado na vida, miséria atrás de miséria. Ele acaba de transar com uma mulher do trabalho e ela diz que o patrão vai demiti-lo. O homem resolve ir para casa, mas a atmosfera está ruim, pois a mãe está doente e o pai é um ex-alcoólatra. Ele decide então ir para um bar e leva um soco por conta de uma dívida. Logo ele sai do bar e vai encontrar um amigo em uma farmácia para pedir remédios para a mãe, um remédio que usa em cavalos. Ele entra em uma fila de hospital de pessoas que compram o lugar na fila. Então ele vende seu lugar e paga R$ 15 da dívida. Na volta para ver seus pais, chuta um mendigo e quando chega em casa percebe que sua mãe morreu. Insistência. Primeira pessoa. Um grupo de homens tenta constantemente invadir um lugar privado e é expulso. Os dois grupos brigam uns com os outros até o grupo de fora ser expulso. O narrador está nesse grupo e quer entrar nesse lugar também. Um dia, o narrador recebe a proposta de ficar nesse lugar privado, deixando seu grupo para trás. Ele aceita a proposta, mas logo começa a se irritar com essa dinâmica de um grupo opressor e o outro oprimido, e é expulso desse grupo. Hereditário. Em primeira pessoa, o pai de um homem morre e ele fica com uma herança dele. Uma caixa com uma geleia. A geleia gruda na mão dele e ele se isola da sociedade, ficando no porão de sua casa. Certo dia, quando ele para de ouvir barulho na casa, ele sai do porão. Ninguém na rua enxerga a geleia, além dele mesmo. No fim, a geleia some e entra para dentro do corpo dele. Podemos entender esse conto como a atenção que o filho não deu para o pai. Uau! O crocodilo. Primeira pessoa. Um homem está dentro de um quarto abafado e sufocante, que possui uma parede que está refrescante. De repente, aparece um crocodilo na cama e ele chuta. O crocodilo começa a chorar e se agarra no homem, que sente uma sensação de frescor com o corpo do crocodilo. O interfone começa a tocar, o crocodilo atende e é o zelador afirmando que o homem está sendo despejado. O homem sai do apartamento com suas coisas e o crocodilo nas costas. Quando percebe que precisa de um cinto para amarrá-lo, ele vê que outras pessoas têm animais nas costas, mas ele é diferente, pois tem um crocodilo. Gente, o Crocodilo 2 não para por aí. Em primeira pessoa e o Crocodilo 1 também em primeira pessoa. Passou anos na vida de um homem, na vida do homem, e ele ficou rico. Ele entrou em uma empresa que ascendeu muito rápido e ganhou a confiança do diretor, pois ambos têm um crocodilo nas costas. O homem constrói uma família e o filho quer ter um crocodilo que nem o pai. A cura. Primeira pessoa, o conto conta a história de uma pandemia de um vírus do cansaço. Esse vírus não afeta nenhum órgão, apenas deixa as pessoas cansadas. A cidade entra em caos. Eu acho que esse aí é o principal conto, a cura. Não sei, tô sentindo. Deixa as pessoas... Olha o cachorro, gente. Esse vírus não afeta nenhum órgão, apenas deixa as pessoas cansadas. A cidade entra em caos. Ninguém mais recolhe o lixo. Esse vírus não afeta nenhum órgão, apenas deixa as pessoas cansadas. Eu acho que é a terceira vez que eu leio isso. A cidade entra em caos e o cachorro não para de latir. Isso não tá no livro, tá, gente? Acho que agora deu. A cidade entra em caos, ninguém mais recolhe o lixo, agravado com as chuvas, e as pessoas começam a perder a memória. O rio da cidade é aberto para escoar a água da chuva e isolar a população. O narrador diz no final do conto que a cura irá chegar. Uau! Gente, esses livros, gente! O Rosto é um conto em primeira pessoa e ele se passa em uma casa labirinto que cria novos quartos. Dentro da casa tem um rosto que persegue o narrador e o narrador consegue colocar esse rosto em uma gaiola. O rosto foge da gaiola em um momento de distração do narrador e foge da casa, fazendo um buraco na janela.
O narrador quer ir atrás do rosto e prende o próprio rosto no buraco. Agora o narrador virou o rosto. Galera, quero ver como é que vão ser as questões desse livro, né? Mas tudo bem. A visita. Primeira pessoa, o narrador... recebi uma ideia aqui, que eu acho que esse livro vai ser sobre como ele é um livro com elementos fantásticos, tá, gente? Não tem muito conto aqui, não sei, né? Ou às vezes a Lourdes escolhe um só conto, ou uma relação entre os contos, vamos ver, né? Ninguém é mãe de Ná pra descobrir as questões, mas vamos fazer suposições. Tá, o conto A Visita é em primeira pessoa e o narrador vai em um jantar no lugar do irmão. Esse jantar é em uma casa bem maluca e estranha. A duquesa e o capitão recebem o narrador e mostram a casa para ele. Em cada cômodo da casa tem uma cena diferente e esquisita, como homens nus fazendo musculação. Em certo momento eles vão para o calabouço, onde tem um homem amarrado com uma coleira para o chicotearem. Uau! Eles vão para o calabouço, onde tem um homem amarrado com uma coleira para o chicotearem. O narrador é possuído e fica louco chicoteando o homem com a coleira. O encontro, terceira pessoa, um casal chega em uma cidade. Um casal chega em uma cidade para um encontro e decidem procurar uma nova casa para esse encontro. Eles acham uma casa e tem um jovem que os mandam voltar na próxima semana. Eles voltam e novamente dizem para eles voltarem nos próximos dias. De repente, todas as pessoas somem da cidade. O homem vai buscar pão e se perde no caminho de volta, batendo o nariz em uma muralha. Correria. Primeira pessoa é uma corrida que nunca acaba. Amigos do corredor ficam motivando a corrida e mesmo que ele esteja sentindo dor, o narrador nunca consegue parar de correr. Espera. Primeira pessoa. Uma mulher está no banho cantando e o homem a espera. O canto da mulher encanta o homem e ele fica com sono, mas não queria dormir. Ele acaba dormindo e não consegue esperá-la. O canto da mulher encanta o homem e ele fica com sono, mas não queria dormir. Ele acaba dormindo e não consegue esperá-la. Para salvar Beth. Terceira pessoa, Gil está desempregado e começa a cuidar de uma cadelinha chamada Beth, que precisa de tratamento na pet shop. Ele não gostava de cachorros, mas começou a ficar apegado a Beth. E quando foi dispensado de cuidar da Beth, ficou triste. No fim, ele vai para a pet shop para pedir informações de Beth. É o livro mais louco que eu já vi aqui nessas 12 leituras. E, por fim, Hamlet, que também não é um livro novo, tá? Sobre o autor, né, William Shakespeare, é um dramaturgo, escritor e poeta inglês, considerado um dos artistas mais influentes da história. Além de Hamlet, obras como Romeu e Julieta, Otelo e Macbeth são destaques de sua autoria. O contexto histórico é que Hamlet foi publicado em 1603 na Inglaterra, no período elisabetano, o auge do renascimento no país. O autor rompeu com tradições da literatura antiga, introduzindo novos elementos ao teatro e exibindo a condição humana como destaque da obra, características que são fruto da ascensão do pensamento renascentista. Os personagens importantes, então, aqui... deixa eu só ver o que... Meu pai... Eu achando que a gente ia já terminar, galera. Hamlet é enorme. Tem 1, 2, 3... Deixa eu ver... 3 páginas de resumo de Hamlet. Mas vamos que vamos! 3, 4 páginas. Tá, vamos nos personagens então, gente. O personagem principal, né, Hamlet, ele é um herói moderno que apresenta fraquezas e inseguranças, tornando um símbolo da psique humana. Apresenta constantes reflexões. Horácio
amigo fiel de Hamlet. Cláudio é o rei da Dinamarca, eleito após a morte do pai de Hamlet e casado com Gertrudes, que é a mãe de Hamlet. Gertrudes é a rainha da Dinamarca, então, né, mãe de Hamlet. Polônio é o conselheiro do rei, de rei Cláudio. Aurges o chama de Lorde Camareiro, pai de Ofélia e Laertes. O Laertes, ele é filho de Polônio, né, que tem o famoso duelo com Hamlet. Ofélia é filha de Polônio também e é apaixonada por Hamlet. Fantasma do pai do Hamlet conta a verdade para o Hamlet sobre sua morte. O boato era que tinha sido picado por uma cobra. Rosenkrantz e Guildenstern, eu não sei se assim se fala, mas são os amigos de infância de Hamlet. Fortinbras é o sobrinho do rei da Noruega, que o seu pai morreu em um duelo com o pai de Hamlet, e ele é príncipe da Noruega, e ele vira rei durante o enredo, tá? Bernardo, Marcelo e Francisco, ele é guarda do castelo de Elsinore, avisam os Horácios sobre o fantasma. Aspectos principais da obra. É uma obra bem psicológica, que apresenta erros e fraquezas do ser humano, a vingança, a traição, o ódio e o amor. A obra tem 5 atos, sendo o ato 4 o ato com mais cenas. O enredo acontece em espaços diferentes, mas o castelo de Elsinore na Dinamarca tem um foco maior. O ato 1, 5 cenas. A guarda do castelo, que é o Bernardo, Marcelo e Francisco, conta para Horácio sobre o surgimento do fantasma do antigo rei. Horácio não acredita, mas o fantasma aparece novamente e ele presencia a aparição. Hamlet está em luto com a morte do pai e revoltado com o casamento da mãe e de Cláudio. Ele desejava ir a Wittenberg, entretanto Gertrudes e Cláudio preferem que ele fique. Hamlet tem um monólogo melancólico e com indícios de suicídio. Horácio conta para Hamlet sobre a aparição de um fantasma semelhante a seu pai, então ele decide ver com os próprios olhos se isso é verdade. E Hamlet encontra o fantasma de seu pai e a verdadeira razão de sua morte é revelada. Cláudio, seu irmão, matou-o. O fantasma pede para Hamlet que ele faça justiça, então Hamlet tem a ideia de se fazer de louco. Nesse ato, descobrimos que Ofélia e Hamlet têm uma relação repreendida por Laertes e Polônio. No ato 2, são 2 cenas. Nesse ato, Polônio desconfia que Hamlet enlouqueceu por amor por Ofélia e conta para rei Cláudio que convoca Rosenkrantz e Guildenstern. Vai você falar essa palavra aqui, gente, meu Deus. Para descobrirem a causa dessa loucura, entre aspas, né, de Hamlet. E Hamlet soube de uma peça que irá acontecer no castelo e tem a ideia de manipular, entre aspas, a peça e para que seja o assassinato de Gonzaga, entre aspas também, a fim de descobrir se rei Cláudio realmente matou seu pai. Então é tipo uma armadilha, né? Monólogo de Hamlet refletindo sobre a peça e o assassinato de seu pai. Monólogo de Hamlet refletindo sobre a peça e o assassinato de seu pai. Então fica no ato 2 esse monólogo. Ato 3, 4 cenas. O famoso monólogo Ser ou Não Ser de Hamlet, tá? Nesse ato 3, Ser ou Não Ser. O Polônio e rei Cláudio escutam escondidos uma conversa com Hamlet e Ofélia. Hamlet finge estar louco novamente e o rei decide enviá-lo para a Inglaterra. A peça de teatro acontece nesse ato. Horácio controla o comportamento do rei Cláudio durante a peça. O rei passa mal e a desconfiança foi confirmada. O rei Cláudio está preocupado,
em ser mandado para o inferno e inicia um monólogo. Hamlet vê o rei distraído, pensa em matá-lo nesse momento, mas desiste, pois o rei não iria para o inferno. Hamlet conversa com sua mãe, acusando-a de casar tão rápido com Cláudio. Polônio está escondido atrás das cortinas, escutando a conversa, e Hamlet percebe e o assassina. O fantasma do pai aparece e apenas Hamlet consegue enxergá-lo. Então, a mãe acha que Hamlet realmente está louco. Hamlet sai do quarto carregando o corpo de Polônio. Aí vem o ato 4, 7 cenas. O rei descobre o que aconteceu com o Polônio pela rainha e manda Guildenstern e Rosencrantz recuperarem o corpo de Polônio. Hamlet diz para o rei onde está o corpo. Rei Cláudio manda Hamlet ir em seguida para a Inglaterra com eles, nesse Rosencrantz e Guildenstern, que eu não sei se é assim que se fala, mas tudo bem. Rei Cláudio escreve uma carta ao rei da Inglaterra, mandando matar Hamlet assim que pisar em solo inglês. Ofélia enlouquece com a morte de Polônio, seu pai, e se suicida. A rainha conta que foi afogamento. Enquanto isso, Hamlet envia uma carta a Horácio, avisando de seu esconderijo. O navio que estava foi atacado por piratas, então ele foge e permanece na Dinamarca. Hamlet envia também uma carta ao rei Cláudio, avisando que está voltando. E Laertes volta para Elsinore e exige o motivo da morte de Polônio. Rei Cláudio conta para Laertes que Hamlet o matou e ambos planejam um duelo entre Laertes e Hamlet, já que o plano do rei de Hamlet morrer na Inglaterra deu errado. Em que a espada de Laertes e uma taça de vinho estarão envenenadas. Então Laertes volta para exige morte. Exige o motivo da morte. Rei Cláudio conta para Laertes que Hamlet o matou. E ambos planejam um duelo entre Laertes e Hamlet. Tá, no ato 5 são 2 cenas. Estamos terminando. O ato começa no cemitério com 2 coveiros enterrando Ofélia. Hamlet e Horácio aparecem e Hamlet não sabe o que é o corpo de Ofélia. Hamlet pega uma caveira e reflete sobre a vida. Não confundir essa cena com o monólogo Ser ou Não Ser, tá? Tá aqui um destaque. Hamlet e Horácio se escondem quando Cláudio e Laertes aparecem. Nesse momento, Hamlet percebe que Ofélia morreu e briga com Laertes. O rei manda que Hamlet vá para o castelo. No castelo, Hamlet descobre sobre o duelo. O duelo começa. A rainha assiste o duelo com o rei e há 2 taças de vinho. Sem querer, a rainha toma a taça envenenada. Laertes envenena Hamlet com a ponta da espada e Hamlet consegue pegar a espada e envenena Laertes também. A rainha conta que foi envenenada para Hamlet e morre. Laertes conta sobre o plano do rei para Hamlet e Hamlet faz o rei tomar a taça envenenada. Morre Laertes, morre o rei Cláudio e Hamlet cai no chão, quase morrendo. Hamlet diz para Horácio viver para espalhar a história do reino da Dinamarca e indica Fortinbras como novo rei. Uau, história impactante. Terminamos então aqui as leituras, no caso os resumos, né? Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Muito com esse áudio e que vocês venham se preparar ainda mais para a prova. Gente, quem quiser, eu disponibilizo as questões e simulado das leituras, tá? É só me pedir @estudoprático ou deixar aí num comentário abaixo do vídeo que eu respondo. Vejo aí e respondo pra vocês, tá? Gente, muito obrigada. Quem quiser, compartilha esse vídeo, que é um áudio, né? Com quem tá estudando também, com coleguinhas.
E bora passar, né? Bora ser aprovado. Bora ser bicho URGS 2022, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.